Enquanto a palavra do Senhor é pregada, o poder de Deus opera. É necessário atentar. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Diz em Hebreus capítulo 2, então é necessário atentar. 1 Pedro 1:7. Vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. 1 Pedro 1:7. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Lendo novamente. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Senhor maravilhoso, opera, meu Deus, nesta noite. Fortalece cada coração. Fala, Senhor, conosco. Livra-nos de conceitos humanos e de conceitos da carne. As palavras que o Senhor diz são espírito e vida. Opera, meu Deus, com poder, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé em Deus é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia. Hebreus 6:1. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. É necessário crer. Fala para o irmão assim: é necessário crer. Se tem alguém aqui ainda naquele ponto, eu queria uma prova da existência de Deus. Isso, para você se chegar ao Senhor, tem que ser fato superado. Para chegar, já tem que chegar crendo, porque crer é ato de humildade. Você precisa do Senhor. Fala assim: você precisa de Deus. A fé bíblica é uma fé de origem divina. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem gente do mundo que tem fé carnal. Que tipo de fé? Aquele, por exemplo, que leva as pessoas a uma casa lotérica. Faz assim, misericórdia. Aí eu vou fazer uma fezinha. Faz assim, misericórdia. Esta fé não serve para coisa alguma. A fé para a salvação tem que vir de Deus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existe um tipo de fé que até os demônios têm. Tiago 2:19. Crês tu que é só um Deus? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Então não é esse tipo de fé que salva alguém. É uma fé mais profunda, mais específica. E a fé bíblica é a fé que faz a pessoa se entregar. Faz a pessoa deixar de ser independente, autônoma e ser dependente do Senhor. Diga glória a Jesus. É necessário ter fé em Deus e fé em Jesus. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas sempre tem que ser um ouvir sensível. Nós já pregamos aqui, Mateus 13:16. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. É necessário ter sensibilidade. Há algumas pessoas aqui nesta igreja que estão ficando um pouco vacinadas da palavra de Deus. Alguns assuntos corriqueiros que já foram falados muitas vezes, a pessoa já acostumou que quando o pastor fala, eu já vi isso tantas vezes. Mas não é o falar muitas vezes que é o problema, é que você continua fazendo. Faz misericórdia. Então, já deveria ter tido o temor de parar de fazer e consertar. Diga glória a Jesus.
E como nós podemos falar coisas mais elevadas, se nas coisas preliminares está havendo reincidência? Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós chegamos ao ponto que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Repita comigo: a fé verdadeira precisa ser provada. Para chegar diante de Deus tem que ter fé, mas não é qualquer fé que serve para Deus. Tem muitas pessoas que se achegaram às igrejas evangélicas, ficaram até um tempo razoável, mas já saíram faz tempo, estão perdidos no mundo e deixaram tudo para trás. Por quê? Porque a fé que os trouxe não era perene, não era profunda e não era permanente. Era passageira, e a palavra do Senhor chama as coisas passageiras de palha. E Jeremias 23, 28 diz: o que tem a minha palavra com a palha, o que tem o trigo com a palha, diz o Senhor. O Senhor gosta de coisas distintas, e Deus não gosta de empolgações, emocionalismo. Não, Deus quer uma fé verdadeira, e por isso Deus prova. Fala para um assim: Deus prova. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito provavelmente foi o livro de Jó, e trata das provações duríssimas que este homem passou. Abraão foi provado na sua fé quando ele teve que oferecer Isaque, o seu único filho, gerado por sua esposa Sara, que ele esperou uma promessa de 25 anos, ele já estava com 100 anos de idade quando o menino nasceu. Depois de tanto esperar, depois do Senhor ter curado a sua esposa de esterilidade e ter dado um filho com 90 anos de idade, tinha sua esposa, e ele ainda foi provado em oferecer este filho em holocausto, quer dizer, sacrifício, matar e queimar. Isso é holocausto. Diga glória a Jesus. Não é em vão que a Bíblia diz que Abraão é pai da fé, escrito está em Gálatas 3. Porque ele ofereceu, ele creu, diz em Hebreus 11, que ele creu que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Irmãos, a fé tem que ser provada. Tem gente que quer inverter as coisas. Ele quer vir na igreja, receber a bênção para depois crer. Está invertendo a ordem dos fatores, e assim Deus não faz. Primeiro crê, depois recebe. Diga glória a Jesus. Compreenda comigo, olha quantos exemplos bíblicos o Senhor vai nos lembrar nesta noite, para entendermos como funciona. Primeiro, os sacerdotes que levavam a arca tiveram que pisar no Rio Jordão, para daí o rio se abrir e o povo passar em seco. O rio estava normal, e Deus disse: vai caminhando. Mas como? No rio não tem ponte, não tem nada, vai caminhando. A hora que pôs o pé, o rio abriu. Diga glória a Jesus. Quer dizer, primeiro obedece, depois o Senhor intervém. Primeiro o povo precisava rodear Jericó por 7 dias para depois as muralhas caírem. Primeiro a viúva de Zarefate precisava dar o pouquíssimo alimento que tinha dentro de casa para o profeta, para depois receber a promessa de que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, diz em 1 Reis 17:13. Diga glória a Jesus. Foi uma prova grande, a mulher já não tinha nada dentro de casa. Chega um profeta e diz assim: você me dá o pouco que você tem e Deus multiplica. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Naamã, 2 Reis 5 diz: primeiro lave-te no Rio Jordão e depois recebe a cura. Irmãos, João capítulo 9, o cego de nascença foi até Jesus. Jesus cuspiu, fez lodo, passou nos olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem já era cego, com lodo nos olhos, e ir cego ao tanque de Siloé, só para depois enxergar. Já tinha andado tantas vezes cego, vai mais uma vez, vai até o tanque de Siloé. Ele foi cego e lá lavou-se e o Senhor lhe deu vista. Não recuperou vista porque ele nunca teve, era de nascença, o Senhor lhe deu vista. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa é a prova da fé. O Senhor está falando conosco hoje. Você quer alguma coisa do Senhor? Primeiro obedece, primeiro faz, primeiro se entrega, primeiro se converte, primeiro se batiza, primeiro para depois receber.
Diga glória a Jesus. É a prova da fé. Perder agora para ganhar depois. Primeiro dar para depois receber. Primeiro o choro da noite para depois vir a alegria pela manhã, diz o Salmo 30, versículo 5. Deus falou a Abraão, Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu te abençoarei. Quer dizer, primeiro deixa tudo, depois eu te dou. Diga glória a Jesus. Esta é a prova da fé. Irmãos, e sem isso ninguém chega na presença de Deus. A prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Pedro, Tiago, João e André, Mateus 4 diz que Jesus os chamou, todos os pescadores. Primeiro deixa as redes, primeiro deixa o pai e os trabalhadores, primeiro deixa tudo, vem e segue. E eu vos farei pescadores de homens, disse Jesus a estes. E eles fizeram. Em Mateus 9, Mateus, o coletor de impostos, Jesus disse: segue-me. Ele primeiro teve que deixar tudo para depois receber as promessas e a bênção de Deus. A viúva pobre que tinha só 2 moedinhas foi lá e ofereceu ao Senhor. Diz em Lucas 21, Barnabé diz em Atos 4:37 que ele tinha apenas uma propriedade, porque diz ali o texto: e ele tendo uma herdade, foi, vendeu e deu o resultado aos pés dos apóstolos. Quer dizer, primeiro a fé tem que ser provada para depois Deus entrar com providência. Primeiro fazer a vontade de Deus para depois herdar a promessa, diz em Hebreus 10:36. Primeiro a cadeia, depois o governo. Foi a prova na vida de José do Egito. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Primeiro a cruz, depois o Pentecostes. Fala assim, primeiro a cruz, depois o Pentecostes. Este é o caminho de Deus. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Primeiro o mundo, depois o céu. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Mateus 6:33. Diga glória a Jesus. Todos olhando aqui com muita atenção. Primeiro tem que ser fiel a Noemi, para depois casar com o Boaz. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. A história de Ruth. A sogra, coitada, pobre, miserável, não tinha nem marido, nem filho, nem bem, não tinha nada. E Ruth, que era estrangeira, moabita, foi fiel a Noemi. E depois ganhou a bênção de casar com Boaz, um ancestral do rei Davi, um homem muito rico, ancestral de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro fiel a Noemi, para depois casar com Boaz. Você precisa entender isto. Diga glória a Jesus. Tem gente que quer bênção, mas não foi fiel em nada de coisíssima nenhuma, e não vai receber nada também. Tem que ser fiel primeiro, fiel no pouco, para ser colocado sobre o muito. Diga glória a Jesus. Já falamos outras vezes aqui, primeiro dê de beber aos camelos, para depois casar com Isaac. Mas assim, viu? Diga glória a Jesus. Primeiro a dor de parto, depois a alegria de dar à luz, diz em João capítulo 16. Primeiro ser obediente até a morte e morte de cruz, para depois ser exaltado soberanamente, diz em Filipenses 2. Meu amado irmão, esta é a prova da fé. Você precisa entregar algo a Jesus hoje. Farmácia, você precisa entregar. Você precisa entregar algo a Jesus hoje. Diga glória a Deus. Inverteram o Evangelho. Puseram o Evangelho como meio fácil de ganhar as coisas. E nunca foi fácil. Farmácia, o Evangelho não é fácil. Fácil é a porta larga, meu filho. O Evangelho é a porta estreita. Não é fácil de jeito nenhum. A fé tem que ser provada.
Você veio aqui para essa igreja, você está achando assim tudo bonito, os hinos, essas palavras, coisa mais linda. Vai nesse lindo, meu filho, que você vai receber uma prova na tua testa. Diga glória a Jesus. Vamos ver se permanece. Fala assim, vamos ver. Diga glória a Deus. Já teve muita gente que passou por aqui, achou tudo lindo e saiu daqui faz tempo, achando horroroso. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão, tem que ser provado. Provado. Primeiro ser humilhado, para depois ser exaltado. Mateus 23:12. Primeiro semear, para depois colher. Irmãos, estes são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são muito profundos. E você acompanhe comigo, vamos falar um pouquinho mais profundamente. Primeiro nasceu Caim, depois nasceu Abel. Primeiro veio um Enoque na Bíblia, que era filho de Caim, que de bom não tinha nada. Depois veio um outro Enoque, que era aquele que andou com Deus, e não era mais, porque Deus para si o tomou. O primeiro Enoque está no capítulo 4 de Gênesis, o outro está no capítulo 5. Primeiro nasceu Esaú, depois nasceu Jacó. Primeiro nasceu Ismael, depois é que veio Isaac. Veio o primeiro Adão, depois é que veio o último Adão, diz em Romanos 5. Primeiro Jacó casou com Lia, para depois casar com Raquel. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Sabe o que significa isso, meu amado? Você começa a buscar a Deus e as coisas não vêm do jeito que você quer. Vem meio esquisito, vem meia boca. Diga glória a Jesus. Mas fique fiel, permanece. A bênção maior ainda está por vir. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Primeiro veio a lei, depois veio a graça. Primeiro veio o deserto, depois veio a terra prometida. Primeiro veio Saul, depois veio o rei Davi. O caminho de Deus é sempre assim. Isso aqui é uma sucessão de coincidências, porque mostra um caminho, traça um caminho nisto. Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Diga glória a Jesus. As primeiras respostas de oração são econômicas, para você continuar orando, porque lá na frente vem as respostas generosas de Deus. Primeiro a tentação no deserto, depois os milagres. Primeiro vencer, para depois herdar todas as coisas. Diz em Apocalipse 21:7. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Primeiro provado, aprovado, para depois receber a coroa da vida. Salmo 66:12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Meu amado, tem gente que começa a buscar Jesus e nada resolve. Ele continua a buscar Jesus, piora um pouco. É prova para ver se vai permanecer mesmo, para ver com quais intenções está se achegando a Deus. Diga glória a Jesus. Moisés tentou ter ministério, tentou ter bênção de Deus antes de ser aprovado. Não deu nada certo, agiu pela carne, até matou um egípcio, precisou ir para o deserto 40 anos, para depois receber a visitação e a revelação de Deus. Repita comigo: o Senhor quer saber de nós, por palavras e atos, se nós o amamos. Você sabia que Deus quer saber disto? Foi o que Jesus perguntou para Pedro. E Deus não fala nada em vão. Se Jesus perguntou, é porque Ele queria saber mesmo. E em João 21, Jesus perguntou para Pedro: amas-me?
E repetiu a pergunta 3 vezes. E o Senhor quer saber se nós o amamos. Ele quer isso verbalizado e quer também isso demonstrado em fatos. Você ama ao Senhor? Por que você continua no pecado então? O pecado ofende a Deus. Não adianta dizer que ama ao Senhor e depois peca. Você está sendo incoerente, mentiroso, farpa sem misericórdia. Se ama ao Senhor, então você abandona o pecado. Você corre longe do pecado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o amor verdadeiro também exige prova. Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 13 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Compreendo nesta noite esse versículo à luz do amor a Deus. O teu amor por Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diga glória a Jesus. Por amor do Senhor você sofre a perda das coisas, você sofre a espera, a humilhação, a incompreensão, esperando Deus. Por amor ao Senhor, esta é a prova, irmãos, que o Senhor requer de nós. João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Diga glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Irmãos, o Senhor quer uma prova de nós. A prova da fé. Glória a Jesus. Se o que te fez buscar a Deus foi uma perturbação familiar, fique firme no Senhor, mesmo que momentaneamente o Senhor não resolva o teu problema. A fé está sendo provada. Deus sabe o que é melhor, Deus sabe de todas as coisas. Nunca alguém buscou o Senhor em vão. É necessário permanecer no Senhor. Se o que te trouxe ao Senhor foi uma doença, está buscando o Senhor e os sintomas não passam, fique firme, não olhe para trás. A fé precisa ser perfeita diante do Senhor. Uma entrega completa, crer que o Senhor é justo, crer que o Senhor é confiável. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós buscamos, meu Deus, a Tua face, a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Senhor, adopera, meu Deus, nesta noite. Nós queremos permanecer em Ti. E nós queremos confirmar o nosso amor para contigo hoje. E nós queremos abandonar, meu Deus, todo o pecado. Senhor, se nós ferimos-te, se nós fizemos agravo ao Espírito da graça, Senhor, nós queremos voltar hoje e nos derramar diante de Ti, Senhor. Purifica-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Queremos levantar o altar do Senhor como fez Elias perante os profetas de Baal. Levantou o altar de Deus que estava caído, como é a profecia de Amós: levantaria o tabernáculo de Davi que está caído. Senhor amado, queremos reconstruir a nossa adoração ao Senhor, um vínculo profundo, interno, intenso, íntimo contigo, o amor da nossa alma, Senhor. Queremos renovar nesta noite. Senhor, abençoa, meu Deus, a cada um, opera em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. A prova da fé. Pedir para os presbíteros e